Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre terapia. E a primeira coisa a ser dita é que ela é um processo. Quem começa a terapia começa um processo, na verdade. Um processo que nós chamamos de terapêutico. E como é um processo, não existe uma fórmula mágica que se aplique durante a noite e no outro dia a pessoa já tem a vida 100% transformada. Existem pessoas que vêm para a primeira sessão e quando voltam na segunda sessão, afirmam que essa semana entre uma e outra foi muito pior do que ela estava antes de chegar no psicólogo. Por que alguém vem para a terapia e no começo, na primeira, na segunda ou até a terceira sessão, tem uma percepção de que está do mesmo jeito ou que piorou? Isso se dá porque na terapia, por ser um processo, começa a ser questionada algumas atitudes, algumas crenças, algumas percepções que a pessoa nutre. Então esse questionamento, que tem a ver com a forma como ela se vê e vê o mundo, é na verdade colocar em xeque a sua forma de compreensão. Por isso que a pessoa pode ter a percepção de que no começo se sentiu pior, porque a terapia desinstala. No começo, a terapia deve ser esse processo de questionamento de um padrão de vida. E existem outras pessoas que saem da primeira sessão e quando chegam na segunda sessão já chegam dizendo assim: não, eu vivi uma semana muito boa, tal. Isso também faz parte porque aquela pessoa na segunda sessão, da primeira para a segunda, ela começou a enxergar possibilidades. Não tem nada que já não existisse ali, mas ela se deu conta de que tem alguma coisa diferente que pode ser começada. Ela não está curada, mas ela começou a perceber que algo novo pode acontecer. Então, é uma sensação muito boa que vai se prolongando, vai se fortalecendo, vai sendo interpelada também, porque à medida que avança você é questionado. E isso tudo eu falo da experiência que eu conduzo, porque eu entendo esse processo terapêutico como um processo de autoconhecimento. E não existe autoconhecimento sem desconstrução. À medida que a gente avança no conhecimento sobre nós, sobre as nossas emoções, a nossa forma de entender o nosso passado, a nossa forma de sentir aquilo que nós vivenciamos, quando a gente avança nisso, algumas coisas vão sendo colocadas em crise. Então é preciso que se desconstrua muita coisa que foi construída de forma equivocada. Por exemplo, nós podemos ter uma visão muito negativa de nós mesmos e construir a nossa vida inteira a partir disso, a partir de uma percepção negativa. Então, o autoconhecimento promove a desconstrução daquilo que em nós é falso, interpretação falsa sobre nós. Então, nesse processo de terapia, nós temos que o nosso modelo de viver, a nossa forma de entender, vai ser interpelada, vai ser questionada, vai ser colocada em pauta novas formas de compreensão sobre nós. E é preciso ressaltar que nesse processo, o psicólogo ele não tem respostas prontas. Na verdade, o que o psicólogo deve fazer nessa chave de autoconhecimento é fazer com que aquele que se senta com ele para partilhar aquilo que lhe aflige e aquilo que em determinadas situações faz a sua vida parar, ele tem a missão de fazer a pessoa reencontrar aquilo que sempre foi seu e que de alguma forma foi negado. Então esta é uma primeira palavra sobre isso e eu queria concluir com a seguinte expressão: não existe autoconhecimento sem desconstrução. E para que você ressurja das suas cinzas, é preciso antes que se consuma nas suas próprias chamas. É aí que se dá o processo de autoconhecimento, queimar aquilo que em nossa forma de compreensão não é adequado, para que ressurja aquilo que sempre existiu e que há de melhor em nós.